Olá, boa tarde. No país não há uma lei específica que trate do registro de dupla paternidade ou maternidade de filhos gerados por inseminação caseira. Alguns casais homoafetivos recorrem à justiça para garantir que os nomes deles estejam no documento. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal analisa na sessão de hoje a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por ameaça e ataques ao STF. O parlamentar foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. PSB entra com ação no Supremo contra novos decretos de armas do governo federal. As medidas flexibilizam as regras para aquisição e porte de armas de fogo e de munições pela população civil, profissionais, colecionadores, atiradores e caçadores. E ainda, STF decide que cobrança de imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, só é possível após transferência do imóvel. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra novos decretos de armas publicados na semana passada pelo governo federal. O PSB entrou com uma ação de inconstitucionalidade no STF nesta terça-feira. Os advogados do partido argumentam que os novos decretos colocam os brasileiros em risco e que princípios da Constituição estariam sendo violados. O pacote com 4 decretos que alteram pontos do Estatuto do Desarmamento foi publicado na última sexta-feira. As medidas flexibilizam as regras para aquisição e porte de armas de fogo e de munições pela população civil, profissionais, colecionadores, atiradores e caçadores. De acordo com o governo, essas alterações servem para desburocratizar procedimentos e aumentar a clareza das normas que regem a posse e portes de armas de fogo. O pedido para que esses decretos sejam suspensos foi encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado investigam denúncias de fraude durante a vacinação. Técnicos de enfermagem estariam apenas simulando a aplicação do imunizante. As denúncias começaram a circular em redes sociais. Em Niterói, a profissional coloca apenas a agulha no braço do idoso e não empurra o líquido. Os parentes perceberam o erro em casa ao assistir à gravação. A Prefeitura de Niterói afastou a técnica de enfermagem e o idoso recebeu a vacina em casa no mesmo dia. Em Petrópolis, outra técnica de enfermagem tenta remover a proteção da agulha. Em seguida, vai à tenda e volta com outra seringa e também aplica apenas a agulha na idosa. Na imagem, a seringa está vazia. A Prefeitura de Petrópolis confirmou o erro, afastou a profissional e a idosa foi imunizada no dia seguinte. A suspeita é que as falsas aplicações ocorrem para encobrir desvios de frascos da vacina contra a Covid-19. Em fiscalizações no fim do mês passado, promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro identificaram que em alguns municípios do estado, o controle das doses aplicadas não vinha sendo feito pelo Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. Os profissionais anotavam os números à caneta em cadernos ou blocos de anotações. Assim, dessa forma, as doses, cada dose que estava sendo aplicada não podia ser lançada no sistema. Então, a maioria dos municípios, inclusive o município do Rio, estava fazendo um controle manual dessas doses, o que não é nem um pouco indicado. A polícia também investiga as denúncias. Os envolvidos podem responder por crime de peculato, com pena de até 12 anos de reclusão. O Conselho Federal de Enfermagem informou que também apura denúncias desse tipo no Rio de Janeiro e em outros 2 estados, Alagoas e Goiás. E o Superior Tribunal Militar negou o pedido de trancamento de inquérito policial de uma capitã médica investigada por tentar se favorecer pela função que ocupava. O fato ocorreu na 2ª Região Militar em São Paulo. A médica teria oferecido a uma pensionista, também militar, por meio de mensagem pelo celular, serviços particulares de consultoria para garantir a isenção no imposto de renda. A defesa pediu o trancamento do inquérito policial por considerar não haver provas de nenhuma irregularidade.
nem documentos, nem testemunhos. Os advogados queriam também a devolução do celular da profissional, que foi apreendido. O relator deste processo, o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, negou o habeas corpus. Ele lembrou que, ao ter enviado a mensagem pelo celular para a pensionista, a médica mandou também o contato da mulher para um profissional especializado em aquisição de carteira de habilitação e compra de veículos. Esse homem até confirmou ter recebido dela mais de 20 contatos de pessoas com CNH especial por causa de doenças graves, interessadas em comprar carro com taxas mais acessíveis. Por fim, o magistrado afirmou que só fatos excepcionais justificariam o fim das investigações e que, até então, a defesa não apresentou aspectos ilegais das apurações para encerrá-las de forma prematura. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional ganhará mais espaço. Desde o início da pandemia, foram tomadas todas as medidas necessárias para evitar a disseminação do coronavírus. Os trabalhos não pararam um dia sequer. A sala de espera está vazia. Pode até parecer que o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional de BH está fechado. Durante a pandemia, o setor não parou um dia sequer, mas foi preciso se adaptar para um novo momento. As equipes foram qualificadas para trabalhar dessa forma. Isso passa desde a utilização de EPIs e insumos de forma adequada, passando pelo procedimento de desinfecção periódica das instalações do CIAS. São feitas 3 desinfecções por semana, seguindo o padrão das unidades socioeducativas. O menor que cometer alguma infração é apreendido. Tem um boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar. Depois, o menor e o documento são encaminhados para o delegado da Polícia Civil, que deve abrir o inquérito. Os papéis vão para a distribuição do Tribunal de Justiça. De acordo com o tipo de ato cometido, o adolescente pode aguardar no núcleo de encaminhamento aos familiares ou no alojamento, que agora, em respeito aos protocolos de saúde, não acolhe mais grupos de jovens. Adotamos várias medidas de segurança para evitar o contágio do vírus, como oitiva dos adolescentes acautelados, diretamente do centro socioeducativo, higienização de todos os ambientes do prédio, higienização das salas de audiência, o uso de álcool gel em todos os locais de acesso e também o uso de máscaras. Outra mudança com a pandemia é que antes na sala de audiência se reuniam várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje, os encontros são à distância. Agora a gente faz as audiências pelo sistema remoto. Para manter o distanciamento social, o adolescente, acompanhado dos pais ou de um responsável, presta depoimento em uma sala e o juiz acompanha tudo em outro ambiente por meio de uma câmera. Os representantes do Ministério Público e da Defensoria também acompanham a audiência de maneira remota. As visitas da família aos jovens que cumprem medidas socioeducativas também vêm sendo feitas por videoconferência. Hoje, todas as unidades socioeducativas de Belo Horizonte, elas dispõem de sistemas pela internet, desde os mais simples, através do WhatsApp, até sistemas de videoconferência, para poder garantir a esses adolescentes que possam conversar e ter contato familiar. O município não pode cobrar imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, antes do novo comprador registrar o bem no cartório. A decisão foi tomada em plenário virtual no Supremo Tribunal Federal. O ITBI é um imposto municipal previsto na Constituição, cobrado quando o imóvel é vendido. No julgamento, em plenário virtual, os ministros reafirmaram a jurisprudência da Corte e, por unanimidade, afirmaram que o imposto só pode ser cobrado pela Prefeitura depois de registro no cartório pelo comprador. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que a Prefeitura de São Paulo questionou uma decisão do Tribunal de Justiça Estadual que considerou ilegal a cobrança do ITBI antes do registro de propriedade no cartório, ou seja, quando a negociação ainda está na fase de compromisso de compra e venda entre os particulares. O presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do recurso, o ministro Luiz Fux, entendeu que a decisão do Tribunal Estadual está de acordo com as inúmeras decisões sobre o tema no STF. Por isso, o caso teve repercussão geral reconhecida e os ministros fixaram a tese de que o ITBI
somente poderá ser cobrado com a transferência da propriedade no cartório. Esse entendimento deve ser aplicado aos demais casos semelhantes que tramitam na Justiça. E você vai ver a seguir, nós vamos falar sobre a possibilidade de dupla maternidade nos casos de inseminação artificial ou caseira de casais homoafetivos. Os detalhes em instantes. Igualdade racial e de gênero, função social da propriedade, Estado laico, absoluta prioridade de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas. É essencial que nós, profissionais do direito, continuemos trabalhando firme para que todas essas previsões constitucionais efetivamente saiam do papel e sejam sentidas na prática. A legislação brasileira reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas quando os casais homoafetivos decidem ter um filho por inseminação artificial ou caseira, ainda não há uma lei específica que autorize o registro de dupla paternidade ou dupla maternidade. Dessa forma, o registro público vai depender de cada cartório ou de decisão judicial. Fernanda e Rafa estão juntas há 12 anos. Namoraram, casaram e há 6 meses realizaram mais um sonho. Se tornaram mães. Elas estudaram as possibilidades e escolheram a fertilização in vitro. Quando a gente decidiu ser mãe, aí a gente começou a pesquisar como é que a gente tinha que começar a fazer tudo, por onde que a gente tinha que começar, como é que eram as leis no Brasil e tudo. E aí a gente optou por fazer uma fertilização in vitro. E pela lei, a gente precisa ter um doador anônimo. E aí a gente importou o material do doador de fora e aí trouxe para o Brasil para poder fazer. O Rafael veio com muito amor e recebeu o nome das 2 mães na certidão de nascimento. Elas contam que não tiveram dificuldade para fazer o registro. Na hora que a gente foi registrar foi tranquilo, a atendente lá do cartório foi muito gente boa. Não tive perrengue nenhum. Mas ela não sabia fazer, né? Ela só não sabia como fazer, teve que consultar em outro cartório. Mas foi tranquilo, ela não colocou obstáculo nenhum. No Brasil, não há ordenamento jurídico no que se refere ao registro com o nome de 2 mães ou 2 pais de uma criança gerada por inseminação artificial ou caseira. Isso quer dizer que alguns cartórios podem fazer a certidão e outros não. Por isso, algumas famílias enfrentam dificuldades e acabam recorrendo à justiça. Desde 2011, o STF reconheceu a união homoafetiva. Em 2013, o CNJ reconheceu a habilitação, celebração de casamento civil ou de união estável de pessoas do mesmo sexo, o que também permite a inclusão dos nomes das mães ou dos pais na certidão de nascimento do filho. Bom, e para falar sobre o assunto, eu converso agora com a advogada Cíntia Cecílio, que é especialista em direito homoafetivo e de gênero. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Doutora Cíntia, como especialista nessa matéria, qual é a maior dificuldade hoje dos casais depois de fazer a opção pela inseminação artificial ou caseira? Os casais que procuram as clínicas de reprodução assistida e fazem esse procedimento dentro de todo o procedimento legal, eles têm hoje reconhecido pelo provimento 63 do CNJ a possibilidade de ter o registro, filhos registrados, né, no nome dos 2 pais ou das 2 mães. O cartório não pode se negar de fazer. Alguns cartórios desconhecem esse provimento do CNJ e ainda criam algum tipo de resistência. Agora, casais que acabam fazendo essa reprodução, que é uma reprodução caseira, que é sem nenhum auxílio médico, é algo que tem acontecido no Brasil com muita frequência, essas crianças nascidas desse tipo de inseminação, elas não podem ser registradas até o momento,
no nome das duas mães ou dos dois pais. Dessa forma, é preciso procurar a justiça, ajuizar uma ação para que seja reconhecido a maternidade, dupla maternidade ou a dupla paternidade. Dizer, causa até uma certa insegurança jurídica, porque nós acompanhamos na reportagem a personagem dizendo, né, ela foi gente boa, se referindo à atendente do cartório. Então, hoje, alguns casais conseguem, outros não. É essa a realidade enfrentada, então, Cíntia? É para ser possível. Se foi feito na clínica, né? Se foi uma inseminação artificial feita numa clínica, tem que ser registrado. Isso aí, porque mesmo não tendo uma lei, tem um provimento do CNJ que diz que é obrigação do cartório registrar aquela criança no nome de dois pais ou de duas mães. Ainda assim, alguns cartórios não têm esse tipo de informação, mas a partir do momento que são informados, os cartórios têm a obrigação de fazer. Agora, no caso de inseminação caseira, aí não tem jeito. A gente precisa ainda acionar a justiça porque não temos nenhuma legislação de fato que determine essas questões que envolvem a população LGBTI+. Agora, alguns direitos, eles permanecem os mesmos, independentemente da relação homoafetiva ou não. Eu me refiro à licença maternidade, por exemplo? Sim, a licença maternidade, no caso de casais homoafetivos de mulheres, ela é apenas hoje reconhecida pela lei para a mãe gestante. A mãe que não é gestante, os locais, né, as empresas não costumam dar essa licença. Isso aí a gente também consegue através da justiça. Eu já fiz alguns casos e a gente tem conseguido em algumas situações que essas duas mães, mesmo a mãe não gestante, a mãe que não amamenta, a gente tem conseguido aí, usando inclusive como base a questão da adoção, porque quando uma mãe que não gesta adota uma criança, ela tem o direito à licença maternidade. Por que uma mãe de um casal homoafetivo que não gestou não tem direito a essa licença? Mas isso a gente também, para a mãe não gestante, a gente só consegue através de ajuizamento de ação também. E no caso de casal homoafetivo de homens, os homens eles também conseguem a licença maternidade via ação judicial? Exatamente. No caso de adoção, já é específico, né? Se um casal homoafetivo de homens adotar, eles têm, isso aí já se estende esse direito aí, porque o que a gente precisa mudar na nossa lei, é uma lei muito antiga. O judiciário tem avançado a passos largos nos últimos 10 anos com relação às questões que envolvem a população LGBTI+. Mas o legislativo não. A gente continua com leis retrógradas e leis que não alcançam essa população. Então, quando você fala em licença maternidade, na verdade, você acaba aí dificultando, porque essa licença ela é da criança, né? É para o cuidado da criança. Então, essa licença, ela, na minha opinião, deveria chamar licença natalidade, né? Porque aquela criança nasceu, ela merece o cuidado. Não importa se vão ser de dois pais, de uma mãe, é o cuidado com ela que defere, que dá direito a essa licença. Então, isso a gente precisaria mudar. Mas é possível, sim, através também de ajuizamento de ação, conseguir licença maternidade de até 180 dias para esse pai, né, desse casal homoafetivo que adotou, de homens que adotou ou que gerou uma criança através de inseminação artificial, sim. Às vezes consegue só para um, às vezes consegue para os dois pais também. Quer dizer, infelizmente, o jurisdicionado precisa acionar o Poder Judiciário para se valer de direitos que deveriam ser inerentes aí, né? A todos os brasileiros. Exatamente. Eu agradeço muito a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Fica a reflexão, as orientações. Boa tarde para você, Cíntia. Obrigada. Disponha. E você vai ver a seguir, plenário do Supremo Tribunal Federal analisa na sessão de hoje a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, por ameaça e ataques ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição de 88, fruto da luta de diversos setores da sociedade brasileira, reflete um grande avanço na pauta de direitos e garantias fundamentais. Quilombolas, além de ter visibilidade, passaram a ter uma proteção mais efetiva do Estado. O racismo foi cunhado como crime imprescritível. Defender a Constituição e defender a sua preservação é defender o órgão vital do Estado Democrático de Direito.
E o plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne daqui a pouco, às 2 horas da tarde, e deve iniciar a sessão com o julgamento sobre o referendo da decisão que determinou a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira por atos contra a Lei de Segurança Nacional. Vamos a mais detalhes agora com a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. O que deve ser analisado em plenário daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde? Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os ministros vão decidir se referendam ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news e de atos antidemocráticos contra o STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, após o conhecimento de um vídeo de quase 20 minutos gravado pelo parlamentar, atacando 5 ministros do STF e também incentivando atos violentos contra a democracia, contrariando a Constituição Federal. O deputado Daniel Silveira está preso na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro desde a madrugada de hoje. Vamos ver agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que fundamentou a prisão do parlamentar. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o deputado é reiterante na prática criminosa, pois está sendo investigado em inquérito policial no STF, a pedido da PGR, por ter se associado com o intuito de modificar o regime vigente e o Estado de Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e incitação da população à subversão da ordem política e social, bem como criando animosidades entre as Forças Armadas e as instituições. O ministro lista as condutas praticadas pelo deputado Daniel Silveira e os crimes em que elas se enquadram na Lei de Segurança Nacional. Entre as citações estão o artigo 17, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. O artigo 18, tentar ou impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. E o artigo 22, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Rafaela, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão em flagrante sem direito à fiança e também a comunicação imediata ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para providências cabíveis. O ministro Alexandre de Moraes determinou também o bloqueio do vídeo no YouTube sob pena de multa diária de R$100 mil. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Carol. Bom, em nota, a Executiva Nacional do PSL, o partido de Daniel Silveira, repudia com veemência os ataques proferidos pelo parlamentar a ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a nota, esta atitude não pode jamais será confundida com liberdade de expressão, uma conquista tão duramente obtida pelos brasileiros e que deve estar no cerne de todo o debate nacional. A Executiva Nacional do partido informa que está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para o afastamento em definitivo do deputado dos quadros partidários. Vamos saber agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, quais são os outros assuntos que estão na pauta de julgamento de hoje. A pauta está bem diversificada, com temas que envolvem direito tributário, direitos fundamentais, separação dos poderes e também matéria orçamentária. Ao menos 8 processos podem ser chamados a julgamento na sessão plenária de hoje à tarde, que acontece por videoconferência. Entre os itens está uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Lei Geral das Antenas. Em especial, o dispositivo que proíbe o poder público de cobrar das concessionárias de serviços de telefonia e TV a cabo pelo uso de vias públicas para instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações. Com base nesta lei, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles ficam impedidos de exigirem qualquer contraprestação das concessionárias pelo direito de passagem em via pública para a instalação da infraestrutura. Para a Procuradoria-Geral da República, esta norma ela viola a autonomia dos entes federados, também sacrifica receitas e retira dos entes o direito de dispor dos bens que integram o seu patrimônio. Em outro caso, o ministro Nunes Marques pode apresentar o seu voto no julgamento conjunto de 2 ações sobre tributação de softwares. A discussão é saber qual imposto deve incidir no suporte a programas de computador, se o ICMS, que é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que é um tributo estadual,
ou o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é municipal. Por enquanto, prevalece o entendimento de que se trata de uma prestação de serviço sujeita ao ISS. Ainda é possível que o STF analise 2 ações contra a proibição da venda de bebidas alcoólicas às margens das rodovias federais. Entre os argumentos, a Confederação Nacional do Comércio, que é a autora de uma das ações, destaca que a missão do poder público é regular apenas o trânsito nas vias terrestres e não a comercialização de bebidas alcoólicas. Para ela, os estabelecimentos, além de gerarem milhões de empregos, possuem alvará de funcionamento para a comercialização de bebidas e alimentos. A entidade ainda destaca que a vedação do comércio de bebidas fere a liberdade do exercício profissional e a livre concorrência prevista na Constituição Federal. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.